Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas palavrinhas que são bastante conhecidas no inglês, que é to e o enough, tá certo? Então, esse to, hoje nós vamos ver ele em um contexto diferente. Porque eu acho que vocês já conhecem essa palavra, né? Porém, no sentido de porém, ou no sentido de também, certo? O to, ele pode significar também, né? Vai depender do contexto da frase, ele pode ter outros significados. Quando a gente fala, eu gosto de café, aí a gente fala também, né? Então, ele tem esse significado, mas hoje não é esse o significado que nós vamos ver, né? Nós vamos ver o to no sentido de demais, né? Então, vamos agora para o significado e uso, começando pelo to, como eu já estava falando, né? Então, o to, ele é usado quando temos muito, quando temos demais, ou seja, em excesso, além do necessário. Por conta disso, sempre tem um tom negativo, ou seja, aquela coisa é tão demais, é tão muito que se torna desnecessário, digamos assim, né? Já não fica tão bom. Por exemplo, quando eu digo tem muito açúcar no meu café, então tem tanto açúcar no meu café, né, que para mim já tá ruim, não tá gostoso, faz mal para minha saúde. Então, tem açúcar em excesso, então não é uma coisa boa, tá certo? Então, esse muito demais, ele soa assim num tom negativo, certo? Agora nós vamos para as regras gramaticais, né? Então, o to, ele vem antes de adjetivos e advérbios, certo? Então, quando na frase, né, quando tiver um adjetivo ou um advérbio, o to, ele vai vir antes dessa palavra. Temos aí dois exemplos, uma com adjetivo e outra com advérbio. A primeira frase, this coffee is too hot. Este café está muito quente. Né? Então, quente é um adjetivo, né, que eu estou caracterizando o café. E aí, como é um adjetivo, o to vem na frente do hot. No segundo exemplo, he drives too slowly. Ele dirige muito devagar, né? Então, devagar é um advérbio de tempo. E aí, nós colocamos o to na frente do advérbio que ficou too slowly, certo? Então, antes de adjetivos e advérbios, o to ele vem na frente, né? Nós também podemos usar o to com much e com many, né? Nós já estudamos isso, não sei se vocês lembram, mas much e many são quantificadores, né? Que nós usamos para quantificar alguma coisa. E aí, espero que vocês lembrem, né, que much é usado com substantivos incontáveis e many com substantivos contáveis, certo? Então, eu preciso saber, né, se aquela coisa ali, né, na frase, se é contável ou incontável, para saber se eu vou usar much ou se eu vou usar many. Então, exemplo, would you like some ice in your tea? É um diálogo, tá certo? Yes, but not too much. Né? Então, você gostaria de um pouco de gelo no seu chá? Sim, mas não gelo demais. Então, gelo é incontável, né? Então, eu vou usar too much, certo? Segundo exemplo, traffic is a problem where there are too many cars. O trânsito é um problema aqui, tem carros demais. Então, né, eu usei aí nessa frase too many, porque carro é incontável, ou carro é contável, certo? Então, só lembrar dessa regrinha aí dos quantificadores, né? Much para incontáveis e many para contáveis. E aí, agora vamos para o enough, que significa suficiente, né? Então, diferentemente do to, que é uma coisa em excesso demais, enough é uma coisa suficiente. Para mim já é o suficiente. Quando eu falo, eu tenho roupa suficiente, significa que as roupas que eu tenho já estão boas para mim, tá certo? Então, significa suficiente. E aí, nas regras gramaticais, né? Porque tudo tem regras. Então, nas regrinhas gramaticais,
o enough vem antes do substantivo, tá certo? Quando é um substantivo, ele vem antes. Por exemplo, we have enough time. Time é que significa tempo, né? É um substantivo. Então, o enough vem na frente, que significa temos tempo suficiente. Segundo, sim, outra regra é que quando for adjetivos e advérbios, o enough ele vai depois, tá certo? Diferente do to que vem antes, o enough vai depois. She is old enough to go to a pub. Ela é velha o suficiente para ir ao pub, né? Então, old é um adjetivo que significa velha. Então, após o adjetivo velha, vem aí o enough. Ela é velha o suficiente para ir ao pub. We weren't walking fast enough. Não estamos andando rápido o suficiente. Temos aí um advérbio que é rápido, né? E aí, fast em inglês. E aí o enough vem depois, certo? E aí o not enough, né? Significa que é insuficiente, certo? Para falar o contrário, é só colocar o not na frente. Not enough, insuficiente. Por exemplo, Cara isn't old enough to drive. Tá dizendo que Cara não tem idade suficiente para dirigir. We don't have enough coffee cups for everyone. Não temos xícaras de café suficientes para todos, certo? Então, quando queremos falar sobre insuficiência, é só colocar o not na frente do enough. E é isso, minha gente, muito simples. Espero que tenham entendido. Até a próxima semana. Um beijo.